Melhorou o som, gente? Porque parece que a primeira chamada aí deu um tiltzinho no som. Nos informe, por favor, aí se já estamos resolvidos. Tá bom? Beleza. Meu irmão, minha irmã, o que eu convido a vocês, então, é para um momento de reflexão e de oração. Não simplesmente por causa da dinâmica nossa, né, da pandemia, mas aproveitando deste momento em que nós estamos em casa para nos aproximar, né, do coração de Deus neste sábado, em que a tradição cristã, inspirada também já na tradição bíblica, né, judaica, já antecede o sábado com o prenúncio do domingo. Então, para nós, o clima já é do segundo domingo da Páscoa. Então, convido você a se colocar na presença de Deus, a ter este espaço. Isso aqui vai durar mais ou menos 1 hora e pouca. O Instagram me permite fazer chamadas de mais ou menos cerca de 1 hora. E se não der tempo, a gente pega e faz uma segunda chamada. Tá bom? Então, convido você, então, a se colocar na presença amorosa de Deus no final desta noite de sábado, início do domingo, para podermos, mais uma vez, meditar sobre o grande mistério da ressurreição do Senhor. Iniciemos, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus, na sua bondade infinita, abençoe a cada um de nós, a todas as pessoas que celebram a Páscoa do seu Deus na pessoa de Jesus Cristo, espalhado pelo mundo todo. Nós, com o coração contrito e humilde, nós nos aproximamos do grande mistério da nossa vida. Queremos entregar a Deus o nosso coração, bem como o coração de todas as pessoas que estão envolvidas com a causa, hoje em dia, da pandemia. Que Deus, no seu mistério de amor misericordioso, tenha compaixão de nós, nos abençoe a todos e que o mistério da Páscoa do Senhor seja para nós uma grande esperança para vivermos este período. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, se você já está com a sua Bíblia em mãos, daqui a pouco nós vamos precisar dela. O título que eu te dei para esta live é uma palavrinha que francamente eu não gosto. Eu prefiro transmissão ao vivo. Nós temos uma expressão em português, então a gente não precisa apelar para o inglês não, né? Nessa transmissão, o nosso título é Encontrar-se com o Ressuscitado. Talvez essa seja a grande tarefa da nossa vida cristã. Porque, do contrário, nós vamos repetir aquilo que outras pessoas disseram, nós vamos entender o cristianismo como um conjunto de normas, de regras e de leis, mas nunca como um encontro amoroso com o Senhor. Então, o que de fato seduziu os primeiros homens e as mulheres não era um conjunto de regras e de leis e de mandamentos. Era apaixonar-se pela pessoa de Jesus Cristo. Então isso é fundamental. E eu vou tomar aqui do Papa Francisco a sua encíclica, a sua exortação apostólica pós-sinodal Alegria do Evangelho, né, Evangelii Gaudium, no número 3, em que ele diz assim: todos os cristãos, em qualquer lugar e situação em que se encontrem, estão convidados a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de procurá-lo dia a dia, sem cessar. Não há motivo para alguém pensar que esse convite não lhe diz respeito, que já da alegria trazida pelo Senhor, ninguém pode ser excluído. Então é isso
que nós vamos meditar nesta nossa noite de sábado, nessa alegria que o Senhor Jesus nos dá ao poder se comunicar conosco. E aí eu te dou eu quero chamar a atenção para duas coisas a respeito do dado da ressurreição, que são muito importantes. Primeira coisa, a ressurreição, do jeito que ela está narrada nos evangelhos, assim como toda a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura não é um livro científico tal qual nós interpretamos a ciência hoje em dia. A Sagrada Escritura quer ser, para nós, sobretudo na dinâmica dos evangelhos, catequese, ou seja, uma transmissão de fé para as pessoas. E nesta transmissão de fé, a maneira como nós fazemos é de uma maneira bonita, poética, bem escrita, bem estruturada, né? Então não é uma comprovação científica de que o Senhor de fato ressuscitou. A Bíblia não quer me provar por A mais B e me dizer exatamente quais são os átomos e as moléculas que atuaram em Jesus para que ele ressuscitasse. Não é esta a intenção da Sagrada Escritura, né? Os autores bíblicos, aqui no nosso caso os evangelistas, querem transmitir para nós uma experiência profunda que aqueles homens e aquelas mulheres um dia fizeram. Então é disso que se trata, né? Um testemunho de fé daqueles homens e daquelas mulheres. Depois, reparem que a ressurreição do Senhor não é uma vingança, não é um checkmate sobre a dinâmica do mundo, né? Se fosse uma vingança, o ressuscitado apareceria, por exemplo, a Pilatos, aos soldados que o bateram, né? As pessoas que tramaram para que ele morresse. Então ele se vingaria, né? Dizendo que agora sim, né, quem vai sair vitorioso sou eu. A ressurreição de Jesus não é uma vingança. A ressurreição de Jesus é, antes de tudo, talvez uma insistência naqueles mesmos homens e naquelas mesmas mulheres que já se disseram frágeis na sua fé, que traíram Jesus, que abandonaram Jesus, que em vários momentos duvidaram dele, né? Então, é muito bonito isso, porque o que acontece da parte de Jesus é uma insistência, né? Nós temos no final do livro de João, provavelmente vai ser a transmissão da semana que vem, né? Uma insistência com Pedro, né? Que muitas vezes negou, que traiu, que se mostrou titubeante, etc. Então, meu irmão, minha irmã, nós queremos nos aproximar desse mistério de Deus, sabendo que, por nossa sorte, Deus, ele insiste conosco. Ele, de novo, bate a nossa porta para que nós abramos o coração para Ele, né? Então, antes de eu passar propriamente para o primeiro texto, então, deixa eu te explicar como é que eu selecionei os textos. Então, você vai entrando aí, porque eu vou sabendo quais são as pessoas que estão, né, conosco aqui e de onde é que vocês estão. Então, vocês me digam aí se eu por acaso, a memória aqui me falhar, né, não me lembrar exatamente, sobretudo esses nomes de internet, que muitas vezes a pessoa coloca um nome meio criptografado, a gente nem consegue reconhecer as pessoas que estão, né? Sobretudo essa coisa de Instagram é pior ainda. Mas eu já tenho aqui a Fátima, que é minha prima, que está hoje em dia, se eu não me engano, lá em Carangola, estava em Viçosa, né? Um abraço para você, Fátima, e para a família toda. O Pedro, que está aqui mesmo em Belo Horizonte, lá na Palavra de Funcionários. Depois, Maria do Carmo, não sei de onde é que você é, Maria do Carmo. Sueli, Aninha, né, esposa do Gusta, ok?
né? A Cida, lá de Betim, o Marilson aqui da Pampulha, a Vivi, que é lá também ligada ao nosso colégio, catequista do colégio, né? E a Marcilene, de Santa Bárbara do Leste. Então você entrou por causa do Padre Valci, né? O Padre Valci é um grande amigo, se tornou um grande amigo depois de ter se tornado meu aluno na Escola de Teologia lá em Caratinga. Então o pessoal aí de Santa Bárbara do Leste, um abraço, né? Estão lá com a Marcileia, que é minha prima, né? O Eric é meu sobrinho lá de Dom Correia, e o Eric é que tem agora editado os meus vídeos Palavra de Vida, porque o nosso pessoal da comunicação está com outros empenhos ligados agora à dinâmica remota de estudos do colégio, e o Eric se prontificou então a editar os vídeos, a quem eu sou muito grato. Um abraço para você, viu? Deixa eu ver aqui, do Santo Antônio, então o Mário, né, esposo da Márcia, né, lá do nosso curso de teologia aqui em Belo Horizonte. Tudo bem. Então, pessoal, nós vamos, Márcia também, paz e bem. Peguem aí, por favor, então, o nosso primeiro texto bíblico, que está no texto mais antigo. Então, o texto mais antigo dos evangelhos que nós temos, apesar de na Sagrada Escritura aparecer em Mateus, mas o texto mais antigo que temos é Marcos. Então, nós estamos no livro de Marcos, no capítulo 16 de Marcos. Ali é o fechamento do livro de Marcos. É o primeiro evangelista a escrever sobre Jesus Cristo. Isso aqui, em termos históricos, nós estamos por volta do ano 70. Tá bom? Então é só para a gente referenciar, mais ou menos 65, 70. E eu estou então ali por volta do ano 70 e vou pegar com vocês o seguinte. O meu recorte. Qual é o recorte que eu dei? Os evangelhos, eles fazem todo um cenário para dizer de como é que se deu a ressurreição do Senhor. Em geral, começa assim. No primeiro dia da semana, né, Maria Madalena e as outras mulheres foram ao túmulo de Jesus e comprovaram que a pedra tinha sido removida. Os evangelhos vão muito nessa direção, porque um, em outras palavras, está copiando o outro. Tem um certo padrão para narrar a ressurreição do Senhor. Né? E temos alguns diálogos, né? Temos um diálogo de Maria Madalena com uma pessoa que ela pensa ser o jardineiro, depois você tem um evangelho que vai falar de Pedro e o discípulo que Jesus amava, etc. Qual é o recorte que eu vou adotar para nós hoje? É quando é que o Senhor ressuscitado vai falar? Quando é que Jesus ressuscitado fala? Porque tem toda este cenário, né, esses personagens, mas quais são as palavras de Jesus? É isso que vai nos interessar nesta noite, tá bom? Então, eu estou no capítulo 16, Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. E diz assim, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão algum veneno mortífero, nada sofrerão, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Estas aqui são as primeiras palavras do Senhor ressuscitado. Então, é muito bonito quando ele diz as primeiras palavras, então, sobre o Evangelho de Marcos, é já um imperativo missionário. Ide por todo o mundo e
proclamai o Evangelho a toda a criatura. Então, vocês reparam que a dinâmica da ressurreição já começa no comecinho da igreja. A primeira coisa que a gente recebe é um mandato missionário. Então, Jesus está contando conosco para o anúncio. Então, mais do que um sentimento gostosinho da presença de Deus, como se a ressurreição fosse um negocinho só para preencher, né, o sentimentozinho do nosso coração, Jesus já nos começa dando uma ordem. Eu preciso que vocês vão pelo mundo todo e anunciem algo. Anunciem algo. Este algo é uma palavrinha que foi cunhada por Marcos, que é a palavrinha evangelho. Marcos, de fato, ele é o primeiro a sistematizar isso, né? E o que é o evangelho? O evangelho nada mais é do que a própria pessoa de Jesus. Qual é essa boa notícia que as pessoas devem receber? Que aquele Jesus que um dia falou, curou, foi misericordioso, acolheu as pessoas, etc., foi injustamente entregue à cruz, mas a história não terminava ali. Ele foi resgatado do poder da morte pelo seu Pai. Então, a grande ordem que nós recebemos é a vitória da vida sobre a morte, a vitória da esperança sobre o desespero, a vitória da luz sobre as trevas. Então, meu irmão, minha irmã, eu acho que hoje em dia nós precisamos perguntarmos-nos a quantas anda a nossa fé de testemunhas da Boa Nova de Jesus. Por onde nós temos ido, certamente nós não vamos atravessar o mundo todo, mas por onde nós temos ido, nós temos sido verdadeiramente testemunhas de uma alegria do Evangelho, como o Papa Francisco nos indicou aqui na Evangelho Gaudium, né? Muitas vezes o Evangelho é qualquer coisa menos alegria. Então, o Evangelho, na perspectiva de Jesus, na perspectiva atual do Papa Francisco, é, antes de tudo, uma comunicação da alegria de Deus, né? Da esperança de Deus que supera toda a desesperança. Então, este cristianismo triste, abatido, que não dá esperança para as pessoas, que não diz que vale a pena, esse cristianismo está muito longe daquilo que o Senhor Jesus nos disse, né? Então, para Jesus, o ide e pregai o Evangelho a toda criatura é, antes de tudo, a transmissão da esperança, da beleza, da vitória da ressurreição. Então, semana passada, né, umas horas dessas, nós estávamos aqui com o Sírio Pascal, entrando solenemente nas igrejas. Claro que esse ano foi um pouco diferente, mas todo mundo já participou de Vigília Pascal, né? E a gente diz a luz de Cristo, que vence as trevas da morte, dos poderes da nossa melancolia, da nossa tristeza, da nossa desesperança. Então, a luz de Cristo vence. E é isso que o Senhor Jesus está, então, nos pedindo para comunicar. Depois, o Evangelho tem algumas coisas que podem nos parecer bastante exageradas, né? As pessoas vão cometer atos bastante inoportunos e nada lhes fará mal. A mensagem principal é: não tenham medo, eu estou com vocês, né? Eu estou aqui para proteger vocês. Agora, se arrisquem, vão para o mundo todo, né? Aonde você estiver, onde você for, seja testemunha dessa beleza, dessa graciosidade, dessa amorosidade de Deus, porque senão não tem sentido a fé cristã. Uma fé sem testemunho, uma fé sem beleza, uma fé sem alegria, sem sorriso nos lábios, pelo amor de Deus, né? Pode ser qualquer coisa menos a fé cristã. Tá bom?
Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui para saber como é que nós estamos antes de tomar o segundo texto nosso, que vai ser o capítulo, já pode marcar aí na sua bíbliazinha. Vou te dar uns minutinhos para você marcar. O segundo texto estará no capítulo, no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 28. Depois eu te indico os versículos. Mas vai lá, Mateus 28. Deixa eu olhar aqui para ver como é que nós estamos. Então, a Marcilene está dizendo que eu já dei uma palestra para o grupo dela. Eu acho que é o pessoal lá do padre Valci, né? Trabalhei lá o documento sobre os leigos, se não me engano, há uns 2, 3 anos atrás. Verdade. Marilson, você é também de Santa Bárbara do Leste. Um abraço, então, a Santa Bárbara. Minha família está ali, logo coladinho em Dom Correia. Me parece que Santa Bárbara não está ainda com muita restrição. O pessoal está andando demais na rua, viu? Então, convençam-se de que o isolamento social é importante enquanto há tempo. Aqui em Belo Horizonte, agora a gente já tem que andar até de máscara na rua, viu? A Edilamar, é claro, que já está conosco no curso de Teologia do primeiro ano, né? Está sempre presente conosco, também de Santa Bárbara do Leste. Então parece que o Valci fez uma boa propaganda em Santa Bárbara do Leste. Eu soube que ele anunciou isso muito bem lá. Tudo bem. O Zé Luiz, lá do Centro Loyola, me falou agora há pouco que entraria e que também estariam com outras pessoas lá do Centro Loyola. O Centro Loyola também é um centro muito bacana, que a gente trabalha nele no segundo semestre com ética cristã, né, lá com a grande amiga Lucimara, né? Então estamos lá. Então o Zé Luiz está falando que está com a Cris, com a Lili, com a Valéria e com a Alessandra. Epa, trem bom. Saudade de vocês. Depois a gente se vê, depois que toda essa pandemia nos deixar. Mas assim já ajuda bem, né, gente? A gente já não se sente tão sozinhos, né? Olha só, vamos lá então no nosso livro de Mateus, no capítulo 28, 2 versículos só que eu vou pegar com você aqui. Versículos 9 e 10. Vai lá, Mateus 28, 9 e 10. Deixa eu falar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que soa mais forte para vocês, podem também aí colocar nos comentários, tá bom? Porque ao mesmo tempo é um momento orante, claro que nós estamos na presença de Deus e refletindo sobre o encontro com o Senhor ressuscitado, mas ao mesmo tempo a gente está aqui também como irmão, né, seus, para poder a gente bater um papo a respeito de tudo isso. Então, se por acaso eu disse alguma coisa que você não entendeu bem, ou que leu aí no Evangelho e deu algum nó na cabeça, tenha toda a liberdade para colocar a sua questão, tá bom? Então, olha só, capítulo 28 de Mateus começa com a experiência do túmulo vazio, né? E diz exatamente naquelas palavras que eu te dizia, né? Primeiro dia da semana, Maria Madalena, as outras Marias vão lá, constatam que o túmulo, que a pedra foi rolada, etc. E aí no versículo 9 tem assim: e eis que Jesus veio ao seu encontro, olha, atenção à palavra, eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, porque se trata de um encontro com as mulheres, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. Gente, isso é bonito demais da conta, porque são 2 versículos tremendamente significativos. Tremendamente.
Primeiro, eu gostaria de lembrar, né, que várias passagens da ressurreição do Senhor é dirigida às mulheres. Não nos esqueçamos disso, né? Depois, a história do cristianismo, nós vamos ter uma questão para com as mulheres muito de menosprezo da figura da mulher. Hoje em dia mesmo nós devemos estar muito atentos a isso, né? Porque muitas vezes as mulheres estão muito em segundo plano, né? Enquanto que para a dinâmica inicial da ressurreição, elas são as primeiras protagonistas desse anúncio. Então eu queria te chamar a atenção aqui para alguns detalhes no texto, né? Porque é isso, né? Primeira coisa, é Jesus que vai ao encontro. Então é muito bonito isso, né? Porque isso comprova a própria dinâmica da encarnação. Né? Não somos tanto nós que vamos a Deus, mas é Deus que vem a nós. E aí tem uma expressão de São Paulo que eu adoro, né? Que é aquela ideia de Romanos 8:26, que ele vem em socorro da nossa fraqueza. Né? Então, ele não vem para nos julgar, para condenar, para puxar a orelha, mas vem em socorro da nossa fraqueza. Então, Jesus vem ao nosso encontro, ao encontro das mulheres, e lhes diz: alegrai-vos. Então, a primeira expressão de Jesus, do Senhor ressuscitado, não é um acerto de contas, como eu já te disse. Não é uma vingança. Não é uma lástima de que eu fui traído, vocês me abandonaram, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. O Senhor deu a volta por cima. E de agora em diante ele percebe que a sua vida deverá ser vida abundante e alegre no coração daquelas mulheres. Alegrai-vos. Né? Alegrai-vos porque eu estou vivo, porque sou eu. Então isso serve para nós hoje. Né? De onde é que nós buscamos a alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco? A alegria do Evangelho é, antes de tudo, sabermos que o Senhor Jesus está vivo, está conosco. Então é um imperativo muito importante. Né? Então, cristãs e cristãos, alegrai-vos, porque o Senhor está conosco. E isso é fantástico. Né? Depois, alegrai-vos, elas aproximando-se, ou seja, elas não fogem, elas não ficam estáticas, mas elas se aproximam de Jesus, né? Abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então vocês reparam que é um ambiente de toda a reverência e reconhecimento do senhorio de Jesus. Ele não é um qualquer, não é um sujeito, não é um sujeitinho, um Zé Ninguém, Ele é o Senhor da nossa vida. Então elas se aproximam e se prostram aos pés de Jesus, o que é uma simbologia, né, uma teatralidade linda, linda. E elas estão prostradas quando ele lhes diz: não temais, ide anunciar. Então, primeira coisa, então, né? Não tenham medo. Não tenham medo. Primeiro, vocês não precisam ter medo de mim, né? Porque eu não vou me vingar de vocês. Não estou aqui para isso. Mas vocês não precisam de ter medo das intempéries da vida. Vocês não precisam ter medo de seguir em diante agora, proclamando que vocês são cristãs. Não temais. Pelo contrário, eu preciso de vocês como testemunhas. Ide. E aí repete aquela mesma ideia de Marcos. Mas aqui tem um detalhe muito bonito. Ide anunciar a meus irmãos, que a Galileia se dirige. Ou seja, o Senhor Jesus, que é o nosso mestre e Senhor, ele se faz verdadeiramente nosso irmão. Irmão.
Então nós somos, antes de tudo, irmãos de Jesus. Então o que Jesus é meu? Jesus é meu irmão. Então tem um nível de proximidade e de familiaridade aqui altíssimo, lindo. Né? Então a teologia cristã, católica, desenvolveu um pouco essa ideia de um Jesus irmão, sabe? Muitas vezes, eu recentemente escrevi, inclusive, uma coisa a respeito, será publicado, né? Mas depois, para a gente pensar, a gente pensa muito em Jesus como pastor, como rei, como príncipe, como sacerdote, mas a gente não pensa Jesus como nosso irmão, né? E depois ele fala, vão para a Galileia. A Galileia é, na linguagem bíblica, esse lugar meio jogado, sem muita pompa. É um povo que não tem não tem assim uma moralidade muito boa, não é um pessoal assim, gente boa, não é muito puro, é um negócio assim meio jogado, sabe? Vão para a Galileia. Então é lá que vocês me verão, porque eu vou lá e Jesus depois vai se manifestar, né, na Galileia, ou seja, entre aquele pessoal que não era lá grandes coisas. Então a passagem de Mateus, ela é altamente significativa, porque ela nos coloca nessa dinâmica das mulheres que, a primeira coisa, alegrai-vos. Não tenham medo. E ide. São 3 imperativos muito, muito fortes que valeram para aquelas mulheres e que valem para mim e para você hoje na nossa vida, na nossa sociedade. Tá bom? Vamos para frente. Estou falando igual o homem da cobra, né? Porque aqui não tem muita interação. Então vamos lá. O próximo texto nosso é o texto de Lucas. Lucas. E o Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 24. Lucas 24. Depois da passagem de Emaús, porque a primeira manifestação de fato do Senhor ressuscitado no Evangelho de Lucas é a passagem dos discípulos de Emaús. Como essa passagem é bastante conhecida, talvez eu até pegue em outro momento para a gente refletir só ela, mas eu quero ir um pouquinho para frente, tá bom? Então eu quero pegá-la, deixa eu só conferir as minhas, a partir do versículo 36. Então marque aí na sua Bíblia, enquanto eu dou mais uma espiadinha aqui em quem está conosco. Lucas 24, a partir do 36. Tudo bem. Então eu tenho aqui a Patrícia Cirne, que é uma grande amiga nossa da UFS lá de Betim. Um abração para você, Patrícia, para a sua fraternidade daí. E a Aninha, né, diz que do Alegrai-vos, tudo é graça, São Francisco é a perfeita alegria. Eu sou o caminho, São Francisco no episódio do Frade para mim, etc. Então, isso tudo nos dá muita, muita alegria. Finalmente, temos aqui a Sara, também lá de Betim, com a família inteira. Né? Uma família, estamos lá, né? A Esther, né, e a familiada toda. Um abraço para você, para sua mãe, seu pai, os irmãos. Estamos juntos e misturados como sempre. Né? Saudade de vocês. Depois, aqui de novo. Ok. Já marcaram aí? Então, Lucas 24, a partir do 36. Diz assim. Então, vamos lá para Lucas. Falavam ainda, então eu estou imediatamente após o episódio dos discípulos de Emaús, falavam ainda, quando ele próprio se aproximou no meio deles, ele se aproximou no meio deles, então, reparem que é sempre uma iniciativa de Jesus, né? A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ser um espírito.
Mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e como, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda, permaneceram surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, tomou, então, e comeu diante deles. Tem algumas coisas aqui, então, em Lucas. Primeira coisa, a palavra-chave para Lucas é Shalom. Shalom. A paz esteja com vocês. Para quem já viu isso em outros episódios, em outras coisas, em outros estudos, a gente sabe que Shalom, na experiência bíblica, significa completude, inteireza, abundância. Então eu quero que o coração de vocês esteja em Shalom, ou seja, transbordante. O coração está... Shalom é o contrário daquilo que está quebrado, né? Aquilo que está rompido. O coração dos discípulos está quebrado, porque afinal de contas estão tremendamente tristes, né, com o episódio da crucificação, da morte de Jesus. O coração está quebrado. Então é função de Jesus agora chegar com o super bonder, né, e colar o coração dos discípulos. Então a primeira expressão é Shalom, ou seja, eu desejo que o coração de vocês esteja plenamente preenchido, abundante, etc. Né? Então, tomados de temor, disse: por que vocês estão perturbados? E eles têm uma comunidade cristã aqui. Lucas está sendo escrito por volta dos anos 85. Tem uma necessidade de provar a corporalidade de Jesus. Vede as minhas mãos, os meus pés, porque um fantasma não é assim, né? E ele pede alguma coisa para comer, né? Jesus, no Evangelho de Lucas, diversas vezes comeu e bebeu na casa dos outros, né? Então, essa convivialidade, né, de quem come com as pessoas vai ser muito forte no Evangelho de Lucas. Então aqui, o Senhor ressuscitado, ele pede para comer, né? Ele quer comer junto. É claro que aqui a gente já pode suspeitar de um cheiro da Eucaristia, né? Porque a comunidade cristã já está comendo e bebendo em memória do Senhor. Então eu quero comer, eu quero provar para vocês a minha corporalidade. Então, meu irmão, minha irmã, a fé em Jesus, que a primeira comunidade quer provar para nós, não é uma fé, não é uma abstração, não é um Deus fantasminha, não é um espectro. É o mesmo Senhor, né? É o mesmo homem, é a mesma identidade, eles o reconhecem, sabem que é ele, né? Mesmo que num primeiro momento a coisa fica meio lusco-fusco, né? Mas sabem que se trata do Senhor, e mostrando essa corporalidade de Deus. É Ele mesmo, é Ele que está conosco. Tendes aí alguma coisa para comer? E mais uma vez eu te chamo a atenção, é o Senhor que vem. Antes que eu me esqueça, eu quero dizer uma coisinha para você. Deus vem a nós não porque nós somos dignos, não porque nós merecemos, porque nós nos convertemos. Então, Jesus ressuscitado poderia dizer tranquilamente isso, né? Na hora em que vocês se converterem, na hora em que vocês se arrependerem do que fizeram comigo, né? Então eu vou me dar a conhecer por vocês, eu vou estar com vocês. Não é assim que acontece. Então não há uma condicional da parte de Jesus. Se vocês fizerem isto ou aquilo, se vocês se arrependerem, se vocês... Não.
ele aparece de novo e insiste novamente, né? Ele se dá, ele se aproxima, é ele que vem, como Paulo, como eu já disse, vem em socorro da nossa fraqueza. Tendes alguma coisa para comer? Vamos comer juntos, né? Vamos saborear a vida juntos, né? Isso tem uma grande sacada para nós hoje em dia, né? Vamos comer juntos, vamos fazer uma experiência da nossa corporalidade, da nossa materialidade juntos, sempre juntos, tá bom? Bom, o nosso terceiro e quarto texto, evidentemente, é o último evangelho a ser escrito, que é o evangelho de João. João foi escrito depois dos anos 90, então nós já estamos ali no final do século, né, na virada do século. Então, nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de São João. Abre na Bíblia, por favor, para a gente poder acompanhar juntos. Enquanto isso, o Jarbas, que é meu primo, é seminarista lá no seminário de Caratinga. Um abraço para você, Jarbas, e para todo mundo aí do seminário de Caratinga. Depois, o Eric me disse que a minha mãe está assistindo isso. Então, um abraço para minha mãe, né, que está lá em Dom Correia, nos assistindo, né, e com muito prazer, né. Podia estar fazendo outras coisas do que simplesmente ficar escutando o filho falar, né? Mas já que não tem outra coisa para fazer mesmo, então vai assistir o menino falar alguma coisa, né? Dona Dadá. O Douglas, boa noite, querido professor Feioto. O Douglas eu suspeito que seja do primeiro período de teologia do ISTA. Se eu não me engano, se eu não estou confundindo o nome com a pessoa, né? Então vamos lá. Eu estou no capítulo 20 do Evangelho de São João. A partir... o Jabas está em Dom Correia, beleza. Então um abraço para sua família aí. Para Márcia, Geraldo e Companhia Limitada, né? Beleza. Um abraço, Douglas. Quinta-feira estaremos juntos e misturados, né? Tá bom. Então pega lá, meu povo. João, capítulo 20, a partir do versículo 15. Mais uma vez, o episódio começa com essa narrativa que nós lemos, inclusive, no domingo de Páscoa, né? Maria Madalena e as outras Marias foram ao túmulo, tem a pedra, etc., né? Então, nós vamos aqui nos ater a partir do versículo 15. Maria Madalena, ela está se lastimando, tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o puseram. Então tem a resposta de Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que chorais? Por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ela diz: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me retenhas, porque ainda não subi para o Pai. Vai, porém, a meus irmãos, e disse-lhe: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. Trata-se de um diálogo típico do Evangelho de João, que gosta de fazer interações. Se você me acompanha lá no Palavra de Vida, né, o meu canalzinho no YouTube, você já viu que o cego de nascença é assim, você já viu que o samaritano é assim. Jesus gosta de bater papo com as pessoas no Evangelho de João, né? Então tem sempre uma situação de diálogo, né? E aí tem, as palavras de Jesus são muito significativas, né? Mulher. Então repara que a presença das mulheres é determinante. Por que que você está chorando? Gente,
Hoje em dia também nós precisamos perguntar isso. Por que que as pessoas estão chorando? Em outras palavras, quais são os motivos do nosso choro? O que está nos entristecendo? Né? Depois tem uma perguntinha crucial. O que você está procurando? Né? Ou a pergunta é dirigida a quem? Né? A quem você está procurando? Então a gente tem que ser, hoje em dia, nós somos chamados a responder isso. Né? Eu tenho que me responder a quem que eu procuro e o que eu estou procurando. Com o estilo de vida que eu estou, com a minha rotina, com as escolhas que eu tenho feito na vida. Você está procurando o quê? Né? Então isso aqui dá pano para manga para a gente refletir. Né? Então é sempre muito significativo a gente dar essas respostas. Né? Todos nós estamos procurando. É da condição humana. Então, no Evangelho de João aparecem essas duas perguntas. Né? Por que você está chorando? E o que você está procurando? Né? Então, não me retenhas, porque eu vou subir ao Pai. No Evangelho de João vão haver várias aparições do ressuscitado diferentes dos outros evangelhos. Né? Mas, de novo, vai contar para os meus irmãos. Vai contar para os meus irmãos. Então, se não fosse Maria Madalena, os discípulos não saberiam. É muito bonito isso. Né? Maria é a primeira, é ela que conta para os outros o que aconteceu no episódio. Né? Vi o Senhor. Esse é o testemunho de fé de Maria Madalena. E as coisas que ele lhe disse. Então, tomar a Deus que nós também possamos dizer isso no cotidiano da nossa vida. Né? Eu vi o Senhor. Então a pergunta que eu acho que fica para nós é: onde é que nós vimos o Senhor? O nosso encontro, já então caminhando para o fechamento aqui da nossa transmissão, né? A dinâmica do nosso encontro é: quando foi que nós nos encontramos com o Senhor? Como foi este nosso encontro? Nós vimos o Senhor onde? Quando? Em que ocasião? Em outras palavras, quando foi que nós mais percebemos a ação de Deus na nossa vida e na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade? Né? O testemunho de Maria Madalena é um testemunho pessoal. Não é um testemunho disseram por aí. Não. Eu, com os meus olhos, né, fiz uma experiência profunda de Deus. Eu vi Ele. Né? E Ele é que me mandou aqui para poder anunciar para vocês. Então, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, né, para a gente depois ir já para os nossos encaminhamentos finais. Eu tenho um Geraldo Araújo, que deve ser meu irmão, eu acredito que sim. Né? O José Mendes, né? Lá do Petrolândia. Grande abraço, Mendes. Saudade de você. E saudade das coisas que você me traz. Né? O Gustavo, né? Do lado do colégio, braço esquerdo. Marleson, também é do primeiro período de teologia. Mendes, né? Ok, bacana. Eu reparo assim, né, que o Facebook ele tem uma abrangência um pouco maior, né, das pessoas. Então, eu digo para você o seguinte: depois que nós terminarmos isso aqui, esta nossa transmissão vai ser retransmitida lá no Facebook, na minha página Walton Júnior. Né? Então, se você quer indicar isso para alguém, né, essa reflexão que nós fizemos, você fique à vontade, tá bom? Então, na semana seguinte a gente tenta já fazer pelo Facebook. Resumindo todo o resumo da ópera que nós fizemos hoje. O que eu convidei você para a nossa transmissão de hoje?
para a gente revisitar os evangelhos, os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, que os 4 eles têm perspectivas, detalhes, maneira de contar a ressurreição diferentes. Claro que sim, porque são períodos diferentes, histórias diferentes, maneiras diferentes, públicos diferentes. Eu não entrei nisso aqui para não complicar muito, né? Mas são públicos diferentes. E algumas coisas são muito parecidas. Primeira coisa, a presença das mulheres na dinâmica da ressurreição. Depois, um Jesus que se faz irmão. Irmão. Depois, um Jesus que consola. Por que vocês estão chorando? Não chora. Não tenha medo. E um Jesus que envia. Ide a todo canto e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, as pessoas fazem uma experiência profunda do Senhor ressuscitado e, ao mesmo tempo, para não ficarem si mesmadas, vaidosas, né, achando que viram o Senhor e isso basta, ter um contato pessoal, um encontro pessoal com o Senhor é fundamental, mas isso não basta. Não basta agora eu ir lá, ter um encontro pessoal com Jesus e me recolher no meu quarto. Para Jesus isso é a primeira parte, encontrar-se com o Senhor. A segunda parte é ir e anunciar o Senhor. Mas anunciar de que jeito? De maneira alegre, de maneira feliz. Alegrai-vos. Né? Isso é uma coisa, uma constante muito forte, sobretudo no Evangelho de Lucas. Né? Alegrai-vos. Então, isso é o que eu desejo para vocês, gente. Né? Que vocês, a presença do Senhor ressuscitado, ela possa fazer efeito na nossa vida, né? Que isso, de fato, a presença, a certeza de que o Senhor ressuscitou, é a certeza de que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, que faz parte do cotidiano da nossa vida, e que agora está nas nossas casas, está lá conosco, convivendo conosco. Jesus, mais uma vez, né, como no Evangelho de Lucas, ele está se apresentando a nós, dizendo, tendes aí alguma coisa para comer? Né? E na dinâmica eucarística a gente diz isso, né? Todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós fazemos isso em memória do Senhor, ou seja, para que a memória do Senhor não seja esquecida, para que a gente nunca se esqueça daquele homem de Nazaré que foi, que fez, que foi injustamente preso e morto e que vive pela mão grandiosa do seu Pai, que o libertou das trevas e da morte. Né? Deixa eu continuar aqui. Então, a Margarete, que saudade de você, Margarete, da sua família, do seu Geraldo e tantas pessoas aí bacanas da paróquia de Betim. Precisamos ir ao encontro do próximo para efetivamente encontrarmos com o ressuscitado. Pura verdade. Né? E de anunciar aos meus irmãos. Né? E esse irmão, muitas vezes, é uma perspectiva que a gente não pode largar de jeito nenhum. Né? Depois, obrigado pelas reflexões. Maria do Carmo, do primeiro ano de Teologia. Um abraço para você e para todos os outros. Na terça-feira temos encontro. Né? E a Patrícia Cirne, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de refletir e rezar. Convido vocês, então, para a gente terminar o nosso momento juntos, nos colocando, de fato, na presença de Deus, mais uma vez, tomando consciência de que aqui, né, a nossa simbologia aqui nesse cenário improvisado que nós fizemos, né, conto muito com a colaboração muito amiga e companheira do Frei Jonathan Luiz, que comanda aqui as transmissões e me ajudam a montar isso aqui. Tem a dinâmica da cruz e do círio. Aqui está a síntese da fé. Né? Então, nós passamos pelo mistério da cruz. Depois eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre essa cruz de São Damião, que não é uma cruz propriamente franciscana, mas que os franciscanos adotaram com muita força, porque é o crucifixo que falou São Francisco, né?
vai e restaura a minha igreja, vocês reparam, ô Jonathan, dá um zoom lá no rosto de Jesus, porque vocês vão notar que na cruz de São Damião, o Jesus não está morto, Jesus está vivo, ele está de olhos abertos. Não sei se vocês conseguem ver lá, claro que tem uma dificuldade técnica a partir disso, mas aí tá bom. Só para notar que, né, na cruz de São Damião, Jesus está vivo. Então isso para nós é tremendamente significativo, né? O Deus nosso é um Deus crucificado, mas a cruz não é a última palavra. Então, gente, eu convido vocês a nos colocar na presença amorosa de Deus no final, né, dessa nossa transmissão, no final desse nosso sábado, já o prenúncio do domingo. O evangelho que nós vamos ter contato com ele amanhã vai dizer de um personagem muito importante, que é Tomé. Tomé tem uma dificuldade de fé. Se você recebeu o meu vídeo do Palavra de Vida, eu te digo, Jesus entende a falta de fé de Tomé. E ele entende isso e consente que Tomé toque as suas feridas. Então nós também precisamos tocar as feridas do Senhor. E hoje em dia, as feridas do Senhor se manifestam nos nossos irmãos e irmãs sofredores. Então a gente tem que tocar as chagas do Senhor nos homens e mulheres do nosso tempo, né? Então tem uma experiência real e concreta das chagas do Senhor ressuscitado, mas que se fazem ainda muito presente na vida e no cotidiano das pessoas. E é para elas que nós devemos anunciar: alegrai-vos, não temais. Se o Senhor venceu, nós também haveremos de vencer. Convido vocês a rezarmos juntos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus, na sua bondade imensa e infinita, nos conduza, nos abençoe, fortaleça a nossa vida, nos dê ânimo e coragem para vencermos essa quarentena, né? E quero marcar com você desde já o nosso encontro da semana que vem, né? Neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário, para a gente refletir um pouquinho mais sobre os mistérios da nossa fé revelados na pessoa de Jesus Cristo. A você e a sua família, que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fraterno abraço para todo mundo e até semana que vem. E eu digo, isso aqui então vai ser republicado, vai ficar no status aqui do Instagram e depois vai ser repostado lá no Facebook. Fraterno abraço para todo mundo e até o próximo sábado, se Deus quiser.